Aleluia. Paz, amada igreja. Amém? Que essa paz de Cristo possa reinar em vossos corações, assim como no meu coração, na minha casa, na minha família, também é de suma importância que reine sobre a igreja de Cristo. Amém, queridos? Os amados já estão inteirados do texto. Tiago, capítulo de número 4, o verso de número 7, o versículo de número 7 é o versículo para que possamos ler e orarmos juntos, buscando o direcionamento do Senhor, a graça do Senhor e o mover do Espírito Santo. Amém? Então, no verso 7 de Tiago, capítulo 4, assim nos diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Soberano Deus e poderoso Pai, na sua graça maravilhosa estamos firmados. Segundo a sua permissão gloriosa, aqui estamos mais uma vez reunidos como igreja para celebrar ao Senhor, para glorificar e exaltar o teu santo e poderoso nome, para que possamos juntos, ó Deus, refletirmos na sua palavra, aprendermos, recordarmos, ó Pai, trazermos à nossa memória o teu ensino, para que possa estar sempre iluminado, a fim de que sejamos capazes de vivenciá-lo pela graça do Senhor. Sim, ó Deus, não queremos apenas aprender e lembrar intelectualmente a sua palavra, mas precisamos do mover glorioso do teu Santo Espírito para nos fortalecer a prática no nome de Cristo Jesus. Seja, ó Deus, aqui o Senhor glorificado, exaltado e bendito sobre todas as coisas. Ó Pai, a tua vontade soberana se cumpra neste lugar e sobre estas vidas, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amados, fiquem à vontade para tomar vossos assentos. De onde se originam as guerras, as contendas, as dificuldades que o homem tem? De onde se originam? Poderíamos aqui traçar alguns caminhos. Nós vamos apresentar alguns que Tiago nos apresenta nesse texto, sempre lembrando que no decorrer vão ficar bastante aberto a verdade de que Tiago está se referindo a algo ou pessoas que são frutos do pecado de Adão e Eva. De onde se originam então todas as contendas e guerras? E nós não podemos, irmãos, imaginar que a palavra guerras aqui, que está imprimida nesse contexto, está restrita à ideia de guerras entre nações, de guerras entre o país dos Estados Unidos e outros, do Oriente Médio, ou vice-versa, entre deles ali. Não é só isso. Guerras aqui é muito abrangente. Nós temos guerras internas, guerras conosco mesmo. Nós temos guerras, muitas vezes abrimos guerras contra o cônjuge, abrimos guerras contra as famílias, abrimos guerras contra tantas situações e tantas pessoas, transformamos em inimigos. E geralmente tudo isso procede de um coração que está contaminado. Porque esta é uma verdade que a gente não pode esquecer jamais. Ao olharmos para todo o texto ao qual vamos hoje dispor, lembremos que Tiago sempre teve vários objetivos ao escrever a sua carta àquelas igrejas, as tribos que estavam na dispersão, e nós precisamos recordar pelo menos dois. O primeiro deles era confortar a igreja por causa das lutas e dificuldades que aquela igreja estava passando. Porque a igreja estava passando por lutas e dificuldades, estava sendo perseguida pelos seus próprios patrícios, ou seja, aqueles que deveriam compreendê-los é que estava perseguindo. Mas nós também temos o outro objetivo macro, grande e geral da carta de Tiago, que era orientar os cristãos acerca destas situações e de tantas outras que poderiam surgir, e principalmente por causa da incoerência prática da fé daqueles cristãos, que diziam algo, mas viviam outras.
como nós já dissemos outrora, e já falamos, aquela diferenciação, por exemplo, se entrasse um rico na assembleia, se entrasse um rico no local de culto, ele não está dizendo que estava fazendo isso, mas pelo que estava se praticando, era fato de que eles poderiam dar muita atenção para aqueles que consideravam importantes, ou que tinham dinheiro, ou que tinham algum status, do que aquele que entrava andrajoso, por exemplo, né? Então são algumas questões de incoerência, e Tiago, no capítulo 4, ele vai falar de algumas origens de contendas, de guerras e de tantas situações controversas, e dá-nos a receita de como pôr fim nessas guerras. Haja vista que tem algumas delas que nós vamos manter essa guerra, porque se nós não mantermos, as demais que devemos vencer, nós não vencemos. Vamos tratar, por exemplo, a guerra interna contra o pecado. Se você não manter firme na sua postura contra o pecado, você já perdeu a guerra. Você já desceu do outro lado, e você já está agradando ao mundo e ao príncipe deste mundo, e não ao Senhor. Então nós precisamos lembrar de que nós temos a receita bíblica de pôr fim em muitas guerras. Isso não quer dizer que nós seremos capazes de findar com todas elas. Existem algumas, esta por exemplo que foi mencionada, que só terá fim no regresso do Senhor Jesus Cristo. É só no regresso de Cristo que Ele vai retirar a presença do pecado e os efeitos do pecado, e essa fatídica guerra que traçamos dentro de nós, para que possamos nos manter ao lado de Cristo Jesus. E eis aí uma pergunta: você está nessa guerra? Você está militando essa guerra? Irmãos, você está militando essa guerra contra o pecado? Você tem lutado esta guerra? Porque se você tem lutado nesta guerra, nesta batalha contra o pecado, se você tem se sentido em muitos momentos da vida e no seu dia a dia oprimido pelo pecado, pelas circunstâncias da vida que lhe impulsionam em uma direção que você sabe que é contra a vontade de Deus, louvado seja o Senhor, porque você ainda está vivo espiritualmente, você ainda está detectando aquilo que é da vontade de Deus e aquilo que não é. Louvado seja o Senhor. Você pode glorificar a Deus porque você está nessa batalha. Você pode exaltar ao Senhor porque Deus tem te fortalecido contra o pecado. Não contra o pecador em si, mas contra o pecado. Contra o pecado. Então vamos voltar no versículo 1 da carta de Tiago, capítulo 4. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebeis, porque pedes mal para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por vós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Glória a Deus. Precisamos lembrar que, querido Tiago vem escrevendo no capítulo 3, vem escrevendo acerca daqueles que desejavam liderança, daqueles que tinham e se consideravam muito sábios, daqueles que tinham sim sabedoria e conhecimento, mas não era a sabedoria que advinha do alto, que tinham sim capacidade de oratória e fala, mas usavam,
a língua de maneira para incendiar e destruir, em vez de ensinar e admoestar segundo a verdade e a bonança que advém, a paz que advém, a verdadeira sabedoria que advém do alto. Então, nós temos aqui um questionamento de Tiago e ele mesmo responde: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? A palavra militam aqui é muito interessante, irmãos, porque ele lança mão de algo que é usado em guerras mesmo. Por isso que a gente colocou a palavra guerras lá. Militar, militarismo, ou seja, soldados. Queridos, é uma batalha real. E ele está dizendo que isso procede do coração do homem, procede do íntimo das pessoas, que lutam e que buscam estar satisfazendo os seus anseios. A satisfação pessoal, aqui tem algumas palavrinhas que vão conectar, que seria a satisfação pessoal, essa busca desenfreada. Aqui, Tiago não está apresentando apenas aquele anseio por algo, o desejo por algo, mas é um desejo que passa do normal, é um desejo que passa por cima do outro, que passa por cima do direito alheio, que passa por cima da vontade de Deus. É uma situação muito interessante que Tiago apresenta, porque ele diz: olha, vocês não recebem o que vocês querem, e nem possuem o que querem, porque não pedem. E logo depois ele diz: e quando pedem, não recebem. Não recebem. Por quê? Porque pedem mal. Vocês fazem pedidos que estão em desacordo com a vontade do Senhor. E ele está escrevendo isso para uma igreja. E aí vem a questão: os anseios demasiados nos tornam egoístas, e o egoísmo vai fazer com que sejamos hedonistas, e tudo isso vai ligar em uma palavra: mundanismo ou mundano. Quando nós falamos de pessoas que são mundanas ou igrejas mundanas, qual que é o primeiro requisito que você se lembra? Qual que é? Ou seja, como você identifica uma igreja ou pessoas que são mundanas? Ou seja, que são cristãos, que dizem ser cristãos, que professam a fé, mas estão andando de uma maneira ou vivendo de uma maneira em que você olha e fala: fulano está muito mundano. Ou a mulher tal está muito mundana. Geralmente nas igrejas gerais, qual que é o primeiro requisito que a gente se lembra? Tem alguma coisa? Oi? Aparência, né? Vestes. Geralmente a gente lembra das questões de vestes. Só que Tiago não está falando de aparência. Tiago está falando de questões de caráter. Tiago está falando que, vou trazer para os nossos dias, que existem coisas que nos tornam mundanos e nós não aparentemos isso, não vamos aparentar exteriormente, pela nossa aparência. Assim como eu estou aqui de paletó e gravata, mas se a minha mente está ligada e está buscando aquilo que Tiago vai condenar aqui, então eu sou mundano. Eu estou falando de modo pessoal, porque muitas vezes quando se traz uma mensagem dessa, uma exposição como essa, porque Tiago apresenta isso, e vou dizer uma coisa para vocês: Tiago não seria um pregador muito bem visto na sociedade de hoje em dia. Não seria, porque ele iria apresentar a necessidade de prática, de coerência, iria cobrar da igreja, iria também incentivá-las a fazer aquilo que é correto. Então as pessoas iriam olhar para Tiago e falar: esse aí nós não convidamos, tipo assim, para um resgatando valores. Não convidamos, porque as pessoas não gostam muito de ouvir a sua mensagem, porque a sua mensagem costuma ser muito dura, é um espinho na carne, é um espinho nos ouvidos ouvir Tiago. Mas Tiago está cobrando coerência. Tiago está apresentando para aquela igreja que infelizmente havia contendas, guerras e lutas que estavam militando nos seus corações e nos seus relacionamentos diversos. Por quê? Porque estavam buscando de modo egoísta satisfazer a si mesmos. Vamos fazer um desenho aqui: marido e mulher, cada um tentando satisfazer o seu anseio em detrimento do outro. Não, eu quero me satisfazer. Vamos falar de questão de economia, por exemplo. Não, eu estou deixando faltar certas coisas em casa, porque eu preciso de um carro novo. Eu economizo tanto que eu deixo faltar para minha casa, para minha família, para os meus filhos, porque eu preciso de um carro novo do ano. Um exemplo. O que vocês acham? Vai gerar alegria ou contenda em um lar assim?
que vocês acham? Vai gerar contenda. Por quê? Porque o egoísmo, o hedonismo, eu preciso me satisfazer, eu preciso saciar os meus anseios. Mas será que tem outras áreas? Tem sim. Ainda falando dessa questão matrimonial, que Tiago não está entrando, mas só para a gente, quando a gente fala de matrimônio, parece que fica mais claro. Olha só, vocês já ouviram aquele ditado popular que o pessoal usa aí? As falas, né, populares que as pessoas usam aí, e eu ouvi na minha infância, dizendo, fulano, quando chegou aos 50, trocou a esposa por uma de 25. Qual seria o motivo? Simplesmente porque ela é mais nova e mais bonita. Ele está honrando aquela esposa que lutou a vida inteira ao lado dele para conquistar uma casa, conquistar um status, para criar os filhos? Não, ele não está preocupado com honrar a esposa, ele não está preocupado em viver até o fim. Não, até que a morte os separe. Nossa, Deus me livre. Eu quero agora uma mais novinha. O divórcio. Queridos, é interessante e devastador dizer que é uma situação, eu estou falando de questões muito, de uma situação em que é desprezível, mas as pessoas fazem isso, eu estou usando aqui a expressão masculina, mas de ambas as partes, não é verdade? Pessoas maravilhosas se relacionam, se dão bem, mas às vezes o outro, a opinião do outro, mas ela é meio feinha, né? Ixi, então vou ter que arrumar outra namorada para mim namorar, porque essa é meio feinha. Não está dentro dos status da minha galera. Você está entendendo? Eu preciso agradar a minha galera. Não, mas ela é honesta, ela é direita, ela é serva do Senhor, ela busca o Senhor, ela ora por mim, ela se preocupa quando eu estou doente, ela vai ao meu encontro. Mas não, deixe ela para lá, ela é meio feinha. Segundo uma amiga, vocês estão percebendo que quando nós, vou usar uma palavra nós aqui, buscamos satisfazer o nosso próprio ego, nós machucamos as pessoas, nós destruímos relacionamentos. Imagine isso dentro da igreja, imagine isso na relação entre irmãos. Que coisa terrível, não? Seria muito difícil a gente admitir certas coisas, mas isso acontece no meio do povo de Deus. E no Brasil, então, nesse evangelho que está sendo pregado por aí, um evangelho que exprime o conceito de que o cristão também sofre, de que o cristão também padece dificuldades. Então eles vão para a igreja porque a igreja oferece riqueza, porque a igreja oferece bem-estar, porque a igreja oferece algo que eles vão conquistar e querem se satisfazer. Ao culto de quinta-feira, em algum lugar, é sobre economia, dinheiro, prosperidade. De sexta-feira é de libertação. De sábado à noite, sei lá do que esse pessoal inventa, né? Estou um pouco desatualizado, né? Mas eles vão inventando coisas. Tem igreja que tem culto todo dia, 7 dias na semana, e cada culto foca sanar uma necessidade ímpar e peculiar do homem. Isso significa que é o edomista. Igrejas edomistas que procuram satisfazer os anseios do homem. Mas a igreja não pode ser assim. A igreja precisa buscar satisfazer os anseios de Deus, da palavra de Deus, da adoração verdadeira e genuína ao Senhor. E quando vira para o outro lado, contra ao Senhor, a coisa pode ficar bastante difícil. Porque o mundanismo, ele tem destruído os relacionamentos familiares em todo o Brasil, dentro e fora das igrejas. Ele tem destruído a intimidade de casais, tem destruído o cuidado dos pais para com os filhos. Não, porque agora eu estou na internet, sai para lá, está me atrapalhando. Fizeram até um videozinho, né, de uma questão lá, de uma criança que escreveu um texto dizendo: eu queria ser um celular. Porque o pai e a mãe ficam grudados no celular, e a criança quer atenção e não consegue, e ele vai lá e ora: Senhor Deus, eu quero ser um celular. Vocês conhecem, vocês já sabem por quê. Por causa do apego e a atenção e a dedicação que os pais, né, na questão ali, têm ao celular, mas não têm ao filho. Por quê? Porque está agradando a si mesmo. E agradar o filho? Nada.
Percebam que essas situações estão ligadas aqui. Cobiçais e nada tendes. Cobiçais e nada tendes. Invejais e nada podeis obter. O que essa questão egoísta, mundanista, gera? Eu quero ter o que é do outro. A inveja. A inveja não é só perceber que alguém tem alguma coisa e dizer, olha, eu posso ter também e eu vou lutar para ter. Né? Às vezes a gente confunde. Não, o egoísmo ligado a essa questão da inveja é tremendo. Eu quero ter o do outro. Você está entendendo? Pode ter um monte igual, né? Eu quero aquele lá. O celular do diácono Daniel. Não, eu quero ter o celular do diácono. Não quero um igual, eu quero o dele. Eu vou lá e oferecer. Eu quero o seu. Quanto que é? É um negócio assim que vai obrigando as circunstâncias. Amados. E aí ele vai dizer, olha, nada podeis obter, além das invejas, vocês não conseguem. Vivem a lutar e a fazer guerras. Em busca da satisfação pessoal, em busca de se completar, de se sentir completo. Abraça o mundo com todas as forças. Lutam, por exemplo, alguém no trabalho. Talvez em Taquarussu, por ser uma cidade pequena, pode não ter, não acontecer isso. Mas é fato que existem muitos empresários, por exemplo, que perdem a família. Vocês se lembram do teatro que apresentou aqui? Aquela questão da morte? Todo mundo lembra da morte, né? A morte está ali. Vocês se lembram? Não, mas eu lutei a vida toda, eu me matei de trabalhar para conquistar. Ele falou, muito bem, você se matou, agora você vai morrer. Ele lutou a vida toda para se satisfazer e no fim das coisas não estava satisfeito, iria morrer. A morte chegou, o dia dele. Ele não desfrutou de nada. Seria, como é que era? O Ricardão, né? Ricardão queria desfrutar com a esposa, que ele não deu atenção, e o filho também. E essas circunstâncias todas. Por quê? Porque a pessoa abraça o mundo para a sua autossatisfação e destrói a si mesmo. O mundo não vai satisfazer completamente o vazio que está no coração. Porque só Deus pode dar a verdadeira satisfação. Só o Senhor pode verdadeiramente nos completar esse quebra-cabeça. Só Ele pode. Mas esta igreja estava buscando se completar lá fora. Começou certo. Creio em Cristo. Louvo ao Senhor. Sirvo a Cristo. Mas eu preciso daquilo que está lá fora. Eu preciso do mundo. Eu preciso da satisfação pessoal que o mundo pode me dar. E aí a igreja tinha se desvirtuado, fazendo guerras, brigas, contendas. E ele diz aqui, como a gente pode dizer, é um exagero de Tiago dizer, matais, né? Matais e nada tendes, vocês não conseguem. Ele está falando para a igreja, então eu quero usar aqui como se fosse um exagero de Tiago, né? Para forçar, como ele tem outras expressões, que ele dá uma exagerada para poder mostrar, né, o quão difícil e quão complicado é a situação. Como o apóstolo Paulo também, ele faz um exagero ali numa frase, ele diz, devorai uns aos outros. Com certeza o pessoal não estava pegando um ao outro e comendo, né? Literalmente. Então é um exagero de palavra para mostrar que as ações eram destrutivas, autodestrutivas. Matai uns aos outros. Estão matando. E aí não conseguem ter nada. A autossatisfação não chega. E aí ele diz, olha, nada tendes porque não pedes. Geralmente a pessoa que está indo nesse caminho esquece da oração. Geralmente negligencia a oração. Mas já que é crente, quando vem à igreja, pelo menos na igreja ora, né? Aí quando vem à igreja fala, não, vou falar com Deus agora. Todo mundo ajoelhou para orar, vou orar também. Está todo mundo orando, eu vou orar também, né? E aí eu vou falar com Deus aqui, talvez eu vou ser atendido, porque tem muita gente pedindo, então, junto, tem mais força espiritual e tal, né? Então eu vou receber a bênção que eu tanto preciso. E aí ele afirma no verso 2, pedes e não recebe. Vocês não pedem, e quando pedem não recebe. Aí ele vai explicar o porquê. Porque pedes mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Vocês estão pedindo coisas que têm o foco de satisfazer os seus anseios egoístas, mundanos, pessoais e hedonistas. Aí ele diz, não recebem. E diga-se de passagem que Deus não tem o costume de atender determinados tipos de pedidos, de orações, com motivações totalmente controvérsias à vontade dele. E se por acaso, dependendo do que for, pediu, aconteceu, saiba de uma coisa, não foi Deus não. Uma vez eu conversando com uma pessoa
uma irmã crente, e ela disse: olha, pastor, um dia eu estava com raiva de fulano. Era um outro pastor de uma outra cidade que ela tinha sido ovelha. E eu orei a Deus, fiz campanha, 1 ano, mas Deus tirou ele de lá. Eu fiquei pensando: poxa, estou enrolado com essa irmã, não? Vou ter que fazer de tudo para agradar ela, porque senão ela vai orar e vai me tirar daqui também. Fiquei imaginando aqui, né? Estou enrolado, agora estou enrolado com essa irmã. Mas, peraí, só para completar a história, aí conversamos mais um pouquinho, falei: mas quantos anos o pastor tinha ficado lá? Ele já estava com 6 anos. Eu falei: então não foi a oração dela e nem o jejum dela, não, é o tempo natural. E 6 anos já tinha até passado, né? Assim que era o natural. O normal é cerca de 4 anos, né? Até 4 anos. Pode chegar a 8 anos, mas com algumas exceções, apesar que a igreja está mudando um pouco isso aí, né? E se mudar, vocês vão ter que me aturar aqui um pouquinho, né? Mas voltando aqui à questão, e ela achava que ela tinha sido atendida por Deus, porque ela fez jejum e oração. E como é que vai explicar para ela que aquilo não é, que aquele pedido não foi Deus que atendeu? E talvez, e se foi Deus, eu imagino que foi até, vamos dizer assim, uma bênção para aquele pastor, né? Que eu não sei quem é de fato, eu realmente não sei, porque é no outro canto. Aí falei assim: se Deus realmente atendeu a oração dela, foi para, coitado do pastor, né? Para ajudá-lo, né? Levar ele para um lugar que não tinha tanta guerra contra ele, né? Por quê? Porque esses anseios pessoais geram guerras. E não gera guerra só consigo mesmo. Gera guerra com o marido, gera guerra com a sociedade. Vai gerando guerras, intrigas e contendas. E aí então eu vou à igreja, eu oro, não estou sendo atendido. Aquele pastor é muito fraco. Nossa, aquela oração é muito fraquinha. Pedi para ele orar para mim, não aconteceu nada. Você vê que questão? Ah, mas aquele irmão, então, nossa, misericórdia. Vai culpando todo mundo. Gera guerra até no campo espiritual. Mas eu vou dizer uma coisa: pedes e não recebe. Está pedindo para quem? Em primeiro lugar, para Deus, não é? E o próprio Tiago diz, outrora, que ele é o pai das luzes. Isso significa que todo dom perfeito, toda dádiva perfeita vem dele. E aí, você se lembra de uma frase que diz o seguinte: que se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem se lembra? Quem pode dar um tchauzinho? Eu lembro dessa frase. Agora deixa eu te perguntar uma coisa: quem concorda? Eu concordo, já vou influenciar vocês, eu concordo, porque se Deus realmente estiver na causa, não tem ninguém que possa contradizer, certo? Amém? E aí vem Tiago e fala: vocês pedem e não recebem. Mas eu estou com Deus, eu sou crente, vou na igreja, eu entrego o meu dízimo lá de vez em quando, né? Uma vez por ano, eu vou e tal, mas eu peço e tal, eu jejum, eu oro, eu sou mulher de oração, sou homem de oração, eu busco o Senhor e as coisas não estão acontecendo. Agora vamos pensar ao contrário. Essas pessoas com esse tipo de pedidos aqui, com esse tipo de motivações, edomistas, egoístas, mundanas, pedindo só para o seu prazer pessoal e vai ao Senhor em oração. Peraí, Deus de fato é com essa pessoa? Você vê que interessante? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Deus for contra nós? Eu peguei essa frasezinha do Augusto Nicodemos. E se Deus for contra nós? E aí? Como é que vai ficar? Vê que interessante? Porque Tiago vai citar algumas questões aqui muito interessantes. Olha só: para esbanjar em vossos prazeres. E ele vai usar a palavra infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Então eu estou abraçando tudo que advém do mundo, o sistema mundano. Não estou falando de mundo no sentido: eu não posso ir lá numa pizzaria, eu não posso comprar aquela roupa da moda, desde que seja roupa de crente, pode, né? Não tem problema. Aí essas outras coisas más. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o sistema mundano, aquilo que para mim crescer eu tenho que pisar no outro, aquilo para mim conseguir um cargo melhor, eu tenho que puxar o tapete do meu colega de trabalho. Aquilo para mim conseguir um lucro melhor, eu tenho que mentir no meu negócio. Sistema mundano. E aí ele vem e diz: olha, vocês vão pedir, não vão receber, vocês estão sendo infiéis, porque vocês não estão compreendendo que a amizade do mundo, aquele que está vivendo segundo o sistema do mundo, é inimigo de Deus. Aí, e se Deus for contra nós? Às vezes estamos lutando, as coisas não dão certo. Dá uma investigada, vamos dar uma investigada dentro de nós mesmos. Será que nós não estamos nos afeiçoando demais nas práticas e nos afazeres do mundo e esquecendo daquilo que a palavra do Senhor nos requer de nós, a fim de que sejamos de fato conciliados com Cristo? Estamos lutando contra Ele. Teve um sumo sacerdote que disse algo nesse sentido:
ao dizer: olha, teve um aí que se levantou dizendo ser alguma coisa, e quando este pereceu, acabou-se. Mas este Jesus aí, também já tinha perecido, segundo eles. Mas eles estão firmes. Eu estou falando, parafraseando aqui, não estou lendo o texto não. E se nós estivermos lutando contra Deus? Ele levanta a questão. E se esse negócio aí que está acontecendo, e se essa seita que nós estamos chamando aí, que deve ser dizimada, se esse negócio for de fato de Deus, será que nós não estamos lutando contra Deus? Aquele sacerdote, sumo sacerdote, levantou essa hipótese, essa possibilidade. E aí nós levantamos a mesma hipótese hoje. As coisas não vão de jeito nenhum. Vamos investigar a nós mesmos. E essa palavra infiel aqui, eu parei um pouquinho e anotei algumas questões, porque em algumas traduções vai aparecer a palavra adúlteros. Aquela uma que está ali, a King James, aparece adúlteros. Tem alguém aí que está acompanhando, apareceu a palavra adúlteros aí? Apareceu adúlteros? Adúlteros, né? Porque essa questão de infidelidade não é só ser infiel ao Senhor. Aqui existe um certo, vamos dizer assim, um requinte de crueldade. É como se Tiago estivesse dizendo: olha, vamos seguir o resto do texto para a gente explicar. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Ele está dizendo: olha, vamos imaginar uma cena, né? Uma cena. Um casal que teve ali uma intrigazinha. E a mulher está com raiva do marido, né? Eu estou até tentando justificar um pouco o lado da mulher. Ela está meio com raiva, está entendendo, né? Aí ela sabe que tem um homem lá que é inimigo mortal do marido, que o marido não gosta de jeito nenhum dele. Ela fala: já sei o que eu vou fazer, vou dormir com aquele homem. E vai lá. E dorme, ainda faz uma filmagem e mostra para o marido: aqui que eu fiz com você. Que é para você saber o que eu estou fazendo. Você acha que vai dar uma brigazinha boa? O que você acha? Pode dar morte, exatamente. Pode dar morte. Inimigo mesmo. Então é exatamente isso que Tiago está dizendo. A palavra adúlteros, ela casa melhor aqui. Ele está dizendo: olha, quem está vivendo segundo o sistema mundano e abraçando o mundo e achando que está tudo bem, um pé lá e outro pé cá, é inimigo de Deus. Tem abraçado com o inimigo de Deus, tem dormido com o inimigo de Deus, porque não há como conciliar o sistema mundano com o sistema de Deus. Não há. Deus é santo, o mundo não é. Deus procura as coisas direito. O mundo, como o pessoal diz, é dos espertos. Vocês se lembram disso? O jeitinho de resolver as coisas. Isso é o sistema mundano. Mas o cristão não pode se vender a estas coisas, não pode se dar a estas coisas. Ele tem que lutar contra isso e viver até que a morte nos separe. Vamos dizer assim, é a frase, né, acerca do casamento. Porque nós somos a noiva de Cristo, e a noiva de Cristo não pode se deitar com amante. Não pode. A noiva de Cristo tem que se manter pura, porque o próprio Cristo a purifica, a veste, a adorna, cuida dela. E nós precisamos nos entregar a esse Cristo para que Ele assim o faça, e não lutar contra Ele, correr dele e ser adúlteros. Não pode acontecer essas coisas, porque se acontecer, inimigos de Deus vai gerar. Inimigos de Deus. Queridos, versículo 5 e 6. Aqui tem uma questão importante aqui no verso 5 e 6. Acompanha aí o texto. Ora, ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Antes, Ele dá a maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então a palavrinha que aparece aqui, que é pneuma, que é a palavra grega para espírito. E precisamos lembrar que a palavra espírito no original, na escrita, ela não tem definição. A palavra em si não tem definição se ela é o espírito de Deus, se é um espírito do homem, ou se até mesmo é um espírito maligno. Ela não tem essa definição. Você precisa lembrar disso. O que rege é o contexto. E é, portanto,
como nós já dissemos, acontece lá em Coríntios, né? Os tradutores pegam lá e escrevem, né, que o Espírito fala a Deus, né? Em mistérios, por exemplo, naquele detalhe, traduzem ali com o ex em minúsculo, e aí isso virou uma desculpa de determinadas igrejas em dizer, olha, está o E minúsculo, então esse Espírito aqui é do homem, né? Mas o sentido ali que é a ação do Senhor, pelo contexto, é o Espírito Santo agindo na pessoa que faz essa comunicação, porque Ele é o intercessor. E aqui na sua tradução, com quase toda certeza vai aparecer Espírito aí em maiúsculo. Dá uma olhadinha aí. Aparece maiúsculo, Espírito em letra maiúscula. Eu estava observando e o que Augusto Nicodemos explica acerca desse texto, e ele diz, olha, existe uma certa contradição se nós considerarmos Espírito como sendo o Espírito de Deus no verso 5 com respeito ao verso 6, porque ele vai usar, por exemplo, antes, ou seja, é uma adversativa, antes é uma adversativa, então entre o verso 5 e o verso 6 existe uma adversativa, e aí ele dá maior graça. Ele quem? Está falando do Senhor, o Senhor dá graça, mas ele vai dar graça àquele que está contrário, olha só, e com ciúme, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Augustus, ele faz ali uma afirmação que ele sugere, né, uma possível tradução, e ele ainda diz, na NVI fica mais acertado, está mais adequado a tradução desses versículos, desses dois versículos, na tradução NVI. E aí ele explica o seguinte, que Espírito aqui não é o Espírito Santo, mas o Espírito do homem, contaminado pelo pecado. É o espírito mundano que no interior do homem habita, e ele anseia, ele se desdobra, ele busca as coisas do mundo. Por que isso, amados? Ele afirma que a palavra espírito foi colocada ou traduzida de uma maneira fora, desobedecendo o contexto geral, porque a natureza humana contaminada anseia pelas coisas, pelos sistemas mundanos. Então ele está dizendo, olha, Tiago está tentando dizer, segundo ele, que esse espírito, essa tendência pecaminosa no homem interior anseia, busca com toda a força e veemência as coisas do mundo, os adultérios, busca a satisfação pessoal, busca o prazer pessoal. Existem prazeres que são lícitos, por exemplo, comer é bom, o pessoal brinca, né? Crente não bebe, mas come com a beleza. Comer é bom? Bom, comer é maravilhoso. Ouvir boa música é bom? É bom, não é verdade? Assistir aquele filme legal, é maravilhoso, nos dá prazer, até nos emociona muitas coisas. Contemplar, por exemplo, aquele teatro que foi apresentado aqui, que a gente fez menção dele, a igreja toda amou e ficou gravado, porque a gente falou, todo mundo lembrou. Ficou gravado no coração e na mente. Então, são coisas boas, que nos traz prazer. Mas quando o prazer se torna um motivo da nossa existência, isso já é hedonismo, isso é mundanismo, e isso é dormir com o inimigo do marido, como a gente citou. Então ele vem e diz, olha, esses anseios todos estão no coração do homem, por causa do pecado de Adão e Eva, já estão esses anseios, ele busca estas coisas. Aí no verso 6 ele diz, antes, aí a adversativa, Deus dá graça. Está mostrando para nós que só tem uma maneira de vencer esses anseios que dentro de nós militam, é pela graça de Cristo. É porque Ele nos fortalece e nos capacita a vencer e a dizer não a estas coisas tão terríveis e tenebrosas que do coração humano surgem e insurgem para buscar as coisas mundanas e deste mundo, o prazer demasiado. Por exemplo, o prazer sexual entre marido e mulher é bênção de Deus, mas fora disso é maldição, é pecado, é condenado. Vocês percebam? Tem muitas coisas lícitas, muitos prazeres lícitos, e que devem ser usufruídos pelo cristão e pelo servo do Senhor, mas esses prazeres não podem
reinar sobre a sua vida, não pode reinar sobre a minha vida. O Senhor tem que reinar sobre a minha vida. O Senhor é que tem que reinar sobre a sua vida. É a graça de Cristo que tem que reinar sobre nós. Caso contrário, a coisa vai virar pecado. Por exemplo, nós falamos que comer é bom e é um prazer lícito, mas veja bem, e aqueles que comem demasiadamente, que fazem do alimento o seu motivo de vida? Pessoas que se matam, o pessoal usa, né, o texto lá, o peixe morre pela boca, não é verdade? E de fato, tem muita gente que verdadeiramente morre. O médico proíbe, olha, você não pode comer carne gordurosa. Ah, mas é tão bom. Ou você vai morrer em 5 anos se você continuar comendo esse tipo de carne aí de churrasco. Ah, não, mas é só de vez em quando. O que tem? Uma vezinha só no mês, não faz mal. Aí o amigo chama na outra semana, aí o outro chama também. Eu ajunto a panela, o pessoal estava falando, tá difícil para emagrecer, né, irmãs? Tá difícil, né? E aí vai e se abraça demasiadamente com aquilo que não é lícito, mas demais. Demais também faz mal. Tudo com exagero faz mal. Então Tiago vem e diz, olha, não permita que esses anseios dominem, mas receba a graça que vem da parte de Cristo. Receba a força que vem de Cristo, do trono, para resistir, para lutar e para vencer. Olha o que ele segue. O versículo: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Na sequência aqui ele vai dar algumas palavras de ordens, né? Ele vai dar ordens que são importantes. Ele vai dizer para nós que nós precisamos lutar contra a natureza pecaminosa. Nós precisamos atender o apelo do Espírito Santo. Nós precisamos as ordens, sujeitar a Deus. Nós precisamos resistir ao diabo. Nós precisamos nos achegarmos mais ao Senhor. Nós precisamos purificar as nossas mãos, as nossas ações. Nós precisamos limpar os nossos corações. Aí ele diz: afligi-vos, humilhai-vos, lamentai, chorai, convertei o vosso riso em pranto. Tiago está dizendo: olha, se o seu prazer está nestas coisas mundanas, se a sua alegria está nessas coisas mundanas, não é tempo de festa, não é tempo de alegria, não é tempo de dizer está tudo bem, mas é tempo de humilhação. É tempo de conversão, é tempo de reconhecimento, é tempo de mudança, é tempo para olhar para dentro de si e falar: Senhor, eu sem a sua graça, eu não consigo, eu sem o Senhor, eu não consigo, não consigo. Sujeitar-vos, portanto, a Deus, sujeitar a autoridade de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus, ao senhorio de Cristo Jesus. Aquela igreja, infelizmente, não estava tão sujeita assim ao senhorio de Cristo. E Tiago está dizendo: olha, vocês dizem que servem a Deus, mas vocês não se renderam ao senhorio dele. Porque ele ordena que vocês façam algumas coisas, vocês não fazem. Ele diz que vocês não devem fazer outras e vocês fazem. Então vocês não se renderam ao senhorio de Cristo. Rendam ao senhorio de Cristo. Mas quem que deve haver resistência? A quem deve aqueles cristãos e a nós também oferecer resistência? A quem que é? Ao diabo. Resisti, pois, ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago está dizendo que todo esse sistema mundano, hedonista, que busca o prazer a qualquer custo, a satisfação pessoal a qualquer custo, que busca essas situações em detrimento do outro, ou da outra, ou do próximo, ou do próprio Deus, não levando em conta a opinião e a vontade de Deus, porque eu preciso me satisfazer. Ele diz: olha, vocês se tornam inimigos de Deus, e vocês estão sendo enganados pelo diabo, porque quem está por trás desse sistema é o diabo. Tiago vê que é o diabo que está tentando enganar, engolir os cristãos, destruir os cristãos, dando-lhe prazer, mas contudo lhe retirando a fé,
dando-lhes o prazer, mas contudo lhe retirando o Cristo que salva, dando-lhes o prazer e a satisfação pessoal mundana, mas contudo lhe retirando e lhe arrebatando a salvação que só Jesus é capaz de conceder. Havia ali uma troca, e nos nossos dias não é muito diferente. Não é muito diferente, porque quando a gente menos espera, a gente está caminhando na mesma direção. E ele vai seguindo. Vocês têm que resistir ao diabo. E oferecer resistência ao diabo, irmãos, é tomar uma postura, uma posição. É abraçar com Cristo e olhar para o inimigo e dizer não. É abraçar com Jesus e olhar para as ofertas que lhe trazem prazer, que é gostoso. Como o pessoal fala popularmente, que dá para lambuzar os beiços, né? Algo que come, que chega a se lambuzar todo, que é muito bom. Haja vista que o mundo oferece prazeres maravilhosos para a carne do homem, para o ego do homem, mas não satisfaz totalmente, porque é como um vício, é como o crack, é como uma droga pesada. Vai ali, usa, o pessoal fala, fica doidão, fica nas nuvens, fica maravilhoso. Logo o efeito passa, tem que precisar outro, de novo, de novo, de novo. E com isso, mata-se pai, mãe, filhos, esposa, marido, destrói-se tudo, porque eu preciso daquilo. O sistema mundano faz a mesma coisa, só que ele é sorrateiro, ele vai pelas beiradas, ele vai nos patamares, e naquilo que é sólido, que é Cristo, e ele vai sorando, ele vai tirando do coração, ele vai tirando da mente, ele vai tirando das práticas. Daqui a pouco o cristão não tem prazer em oração, não tem prazer em cultos, não tem prazer em adoração, não tem prazer em louvores, e agora ele entra na sua caminhonete do ano e coloca lá um modão da época de seus avós, e vai curtindo o som e olhando a brisa, e ali diz, isso que é vida. Senta na mesa com os seus novos amigos e enche a cara, e depois com a cabeça doendo no outro dia, encontra outros amigos e diz, olha, eu enfiei o pé na jaca ontem, foi maravilhoso. Isso é terrível, porque é um prazer que não satisfaz, mas que leva ao engano e ao distanciamento do verdadeiro Cristo, da verdadeira fé. E tem cristãos que dizem, eu sou crente, eu sou servo do Senhor, mas está vivendo uma vida totalmente contrária aos princípios bíblicos. E vem Tiago e diz, espera aí, vamos lembrar dos textos anteriores? Você diz que tem fé? Mostra-me a tua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé com obras. Você se lembra disso? Eu vou mostrar, porque você diz, você professa, você tem conhecimento, mas não faz nada. Eu posso até não conhecer tanto, mas faço o pouco que conheço. Tiago, né, faz essa dissertativa, e novamente ele vem e diz, olha, sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo, porque quando você tomar uma postura do lado de Cristo, do lado do Senhor, na rocha firme, o inimigo vai ter que fugir. O sistema mundano, ele não vai usurpar mais o seu coração, ele não vai mais usurpar os anseios, ele não vai mais permitir que você passe um cheque para 10 dias sabendo que não vai ter dinheiro na conta. Ele não vai mais permitir você fazer sonegação de impostos. Ele não vai mais permitir, porque o Espírito Santo habita e não nos permite mais nos assemelhar ao mundo, porque a igreja, ela é sal, ela é luz, e como ser sal e luz, se ela pratica, vive nas suas práticas cotidianas igual ao mundo? Como ela pode apregoar salvação? Como ela pode iluminar, sendo que ela está tão escura quanto as trevas que lá fora estão? Não tem como. As pessoas precisam ser atraídas para a luz de Cristo. As pessoas precisam ser atraídas para Jesus. E as pessoas serão atraídas para o Senhor quanto mais nós nos sujeitarmos a Deus, quanto mais nós nos chegarmos a Deus. Versículo 8. E Ele se chegará a vós outros. Quando nós buscamos o Senhor verdadeiramente com o nosso coração, reconhecendo com humildade que nós não somos nada, que nós somos incapazes de sermos melhores por nós mesmos, Ele se aproxima de nós, Ele vem ao nosso encontro. Purificai as mãos, purificai,
Aqui é símbolo, né? Simbólico. Não é para lavar as mãos para vir ao culto. Não. Até que é bom, né? Vai que vem com a mão muito suja. Mas eu estou brincando, tá, irmãos? Ou seja, não é a questão de lavar as mãos como aquela questão que entrou lá e as pessoas até hoje diz que Jesus considerou os alimentos tudo, né, puro. E a questão lá era uma ideia dos rabinos que tinha que lavar as mãos muitas vezes antes de comer, porque se não fizesse isso, o alimento se tornava impuro espiritualmente e contaminaria, e seria pecado para aquele que comesse. Ali o contexto não era exatamente o alimento em si, mas era o fato de lavar as mãos. E ele não está fazendo essa simbologia aqui dessa maneira. Ele está dizendo lavar as mãos, ação. A mão é ação, ou seja, as suas ações sejam purificadas, sejam limpas diante do Senhor. E é a única vez no Novo Testamento que aparece alguém chamando o cristão de pecador é Tiago. Esse menino é corajoso. Ele vira purificar as mãos, pecadores. E é a única vez no Novo Testamento que aparece um escrito em que é registrado e chamado os cristãos de pecadores. Tiago diz: são pecadores. Nós somos pecadores. Por mais que lutemos por ser melhores, nós ainda somos pecadores. A graça do Senhor é quem nos sustenta e nos fortalece, mas nós somos pecadores. Porque o Senhor, por sua graça, por sua misericórdia, não nos dá o que merecemos, mas justamente o que nós não merecemos. E vós, ele continua, que sois de ânimo dobre. Essa palavra já apareceu anteriormente, ou de duas almas, ou é que não tem firmeza. Vocês que estão aí, com o coração dividido, limpai o coração, ou seja, se firme junto ao Senhor. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, porque todas essas situações de alegria estavam arroladas com o sistema mundano. Isso não deve ser motivo de alegria. Faça o contrário, chorem porque vocês estão nessa prática. E ele continua: humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Quando há o reconhecimento de que ele de fato é santo e perfeito, precisamos dele, ele então é que vai nos sustentar. A exaltação agora não será do homem, mas ele vai nos exaltar no tempo do seu regresso, porque esse é o momento da exaltação, esse é o dia da glorificação, esse é o dia que aqueles que atenderem o chamado e o apelo de Tiago vão ser glorificados para a vida eterna, pela fé e prática daquilo que o Senhor Jesus Cristo tem ensinado. Isso é maravilhoso. Nós vamos encerrar com o versículo 11 e 12, porque ele vai desdobrando e ele vai citar: olha, existe mais uma situação de que aquele que vive numa situação mundana, uma das artimanhas que se usam para denegrir e destruir o outro, são essas palavras: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer tu. Porém, quem és que julgas o próximo? Tiago não está dizendo que nós não podemos e não possamos julgar com a reta justiça do Senhor os erros. Não, Tiago não está dizendo isso. Tiago está dizendo que aqueles irmãos, olhe para o contexto anterior, olhe para aquela questão de liderança, olhe para aquelas palavras terríveis, olhe para esse anseio mundano terrível para se agradar a si mesmo. Então, se não é conforme eu quero, conforme os meus preceitos, então eu falo mal, então eu destruo. É maledicência, é o uso de maledicência, é tentar denegrir e destruir o outro, e usar regrismos terríveis e não bíblicos para isso, para que, no entanto, eu diminua o outro, macule a imagem do outro. Mas existe um problema aqui, um porém. Tiago diz: olha, quem és tu para que possa julgar o outro? Porque eles não estavam se sujeitando à lei do Senhor, mas estavam então saindo daquilo que Deus dizia e ainda condenando o outro. Olha que interessante, hipocrisia na fita, né? O pessoal diz: não, hoje não tem mais fita. Ah, é CD? Não, também não é CD. Ah, é DVD? Não, também não é DVD. O que é mesmo? Agora é MP3, é pendrive, né? É nuvem. O pessoal diz aí, tecnologia só tá que sobe. Queridos, então ele diz: olha, mais uma questão de identificar
é que se o meu motivo de falar mal do outro, macular a imagem do outro, divulgar coisas errôneas e usar preceitos de modo, como o pessoal diz aí, usar um texto fora do contexto, vira um pretexto para acusar e destruir o outro, eu não sou mais submisso ao Senhor, mas eu me tornei uma espécie de Deus, porque agora eu quero legislar. Eu não quero mais a legislação imposta pelo Cristo, mas eu quero criar as minhas legislações conforme os meus preceitos, para que eu possa acusar e destruir quem eu quero. É esse o contexto aqui, geral. Às vezes o pessoal lê esse texto, diz, tá vendo? Você não pode falar nada, você não pode julgar ninguém. O irmão lá está pecando, está errado, mas não pode, Não pode falar que ele está errado. Não pode falar que aquela prática é antibíblica. Não pode, porque a Bíblia diz que você não pode fazer isso. Opa, irmão, não é isso que a Bíblia diz. Não é isso. A Bíblia diz que nós devemos sim condenar o pecado e resgatar o pecador. Tiago está mostrando que esse pessoal estava fazendo o contrário. Estava tentando condenar e destruir o próximo. Ao falarmos de erros, precisamos cobrir estas palavras de amor e de desejo de recuperação e transformação daquele outro. Portanto, aquele que se sujeita ao Senhor, aquele que verdadeiramente está em Cristo, ele vai perceber algumas coisas. De onde então surgem as guerras? As guerras nascem e surgem dos corações humanos que não se sujeitam ao senhorio de Cristo. As guerras surgem porque esses corações são egoístas, avarentos, mundanos, são hedonistas e que buscam a satisfação pessoal, o prazer pessoal em detrimento do próximo e do próprio Deus. As guerras surgem e crescem porque na busca desmedida da realização pessoal provoca males e desprazer no próximo, nos relacionamentos pessoais e interpessoais. E no próprio Deus provoca desprazer, tendo então o prazer no mundo, que é a artimanha do diabo. Mas como então dar fim às guerras? Abandonando o egoísmo, esse espírito egoísta, arrependendo-nos de tais ações, sendo humildes em reconhecer que não somos capazes de mudar pelos nossos próprios esforços, aproximando-nos do Senhor, aproximando-nos de Cristo, nos rendendo ao seu senhorio, dizendo não para a carne, mas para o Senhor: eu preciso de ti. Dizendo não para o diabo, dizendo não para a própria carne, abandonando a maledicência, ter uma decisão firme de obedecer a Cristo, enfrentando todas e quaisquer situações para se manter com Cristo, purificar as mãos, purificar as ações e nos humilharmos perante a face do nosso Deus e Criador. Se seguirmos esses caminhos de dizer não para alguns e sim para Cristo, as guerras terão fim. Como pôr fim às guerras? Tiago nos deu a receita: que busquemos com afinco a prática dessas verdades em Cristo Jesus. Eu quero convidar você, meu querido irmão, minha querida irmã, para orarmos juntos. Porque aquilo que foi dito aqui é especial e é importante. E confronta a todos nós, inclusive a mim. E eu preciso da graça do Senhor. Porque só a graça do Senhor vai me fortalecer contra essas coisas ruins. E também me fortalecer a favor daquilo que eu devo viver.